Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. E o nosso vídeo de hoje falará um pouco sobre John Dalton e o seu papel na fundação da química moderna, tá certo? O propósito aqui do nosso canal é difundir, é divulgar a história da ciência, mas sobretudo despertar, né, o gosto nas pessoas em geral, nos estudantes, né, universitários e no público em geral, efetivamente, o gosto pela história da ciência, né? Que tem muito a nos dizer com relação ao conhecimento científico que nós temos hoje em dia e que, de qualquer forma, é um campo de estudo importante, fundamental para o saber humano, assim como tantos outros. Tá bom? O nosso vídeo e outros aqui do canal, na verdade, eles são sínteses, resumos, porque os temas abordados, evidentemente, são muito mais abrangentes. Tá certo? Para quem tiver interesse no tema focado aqui hoje, recomendo esse livro, né, John Dalton, A Teoria Atômica e a Fundação da Química Moderna. Livro editado pela editora Ciência Moderna. Pode buscar aí no Google ou numa outra plataforma dessa de busca, editora Ciência Moderna, no site da editora. Você faz a busca pelo título e você vai localizar, tá certo? Os preços da editora Ciência Moderna normalmente são muito bons, né? Livros vendidos a preço bastante aceitável, tá certo? Então, recomendamos para quem tiver interesse no tema, quiser se expandir, é claro que há muito mais a dizer. O vídeo aqui é apenas uma introdução, né? Uma síntese muito condensada efetivamente do tema, tá certo? Mas enfim, Dalton, né, John Dalton, é uma figura central, fundamental na história das ciências em geral, ou na história da química em particular, se quisermos assim colocar, né? Conforme nós veremos, as suas contribuições para a química ou para o entendimento da estrutura da matéria são realmente vitais. Foram vitais, mas podemos dizer são vitais, né? Porque, enfim, de alguma forma permeiam ainda a ciência que praticamos. Bom, Dalton nasceu em 1766 e faleceria em 1844. Ele nasceu no dia 6 de setembro, numa vila inglesa de nome Eaglesfield, no condado de Cumberland. Né? Lá, o pai de Dalton trabalhava como tecelão. Né? Então, Dalton teve uma origem bastante modesta. Né? Não veio de família rica, de família com laços com a nobreza, ou família, né, bem situada financeiramente, etc. Né? O próprio continuar da sua vida, né, refletirá isso. Né? Ele, digamos, levará toda a sua vida e morrerá como, digamos, um homem humilde no sentido, digamos, econômico-financeiro, né? Que se costuma dar a palavra humildade. Né? Então, esse inglês, John Dalton, teria realmente uma contribuição muito significativa a dar. Ele é um dos, né, que lançaram ou que lançariam as pedras fundamentais, né, que iriam alicerçar o surgimento da química moderna. Né? Bom, do ponto de vista científico, né, sem nenhum favor, Dalton realmente foi um prodígio. Né? Ele teve relativamente poucos anos de educação formal. Né? Ele, em essência, era um autodidata. Né? E durante toda a sua vida, durante toda a sua carreira, ele jamais ocupou, por exemplo, isso é reflexo até da sua pouca educação formal, etc. Enfim, ele jamais ocupou uma posição numa universidade. Né? Em Manchester, onde ele viria a residir futuramente, enfim, viveu boa parte da sua vida e viveu seus últimos dias. Ele chegou a dar aulas particulares, etc. E ele é o que seria hoje o equivalente a um professor do ensino médio, um professor de escola secundária. Né? Não era, como muitos outros nomes de destaque, de prestígio na história das ciências, não se tornaria, né, um professor universitário, né, ou enfim, ou o equivalente, enfim, né, seria um professor de ensino médio. Não obstante, né, sendo um autodidata como era, aprendeu muito e terminaria por dar significativas contribuições para o surgimento da química moderna. Seria, por certo, um dos pais fundadores, né, da química moderna, se assim podemos nos expressar, tá certo? Na sequência, então, nós vamos ter acesso a algumas, né, dessas realizações, mas é claro, a biografia de Dalton é muito mais rica, né, do que esse pequeno vídeo, do que essa pequena introdução, do que esse resumo, do que esse sumário
da sua vida e da sua obra deixam antever, tá certo? E de novo recomendamos, né, para quem tiver interesse, o livro já indicado, e existem outros, né? Lastimavelmente, em língua portuguesa, nós temos muito pouca coisa. A grande parte das obras você vai encontrar sobre Dalton, sua vida, sua obra, suas realizações, são em língua inglesa, tá certo? Bom, ainda na sua juventude, né, Dalton chegou a trabalhar, enfim, a buscar trabalho, né? Chegou a trabalhar na propriedade rural de um tio, mas onde não foi, por certo, bem sucedido. E em 1781 ele se mudaria para a pequena cidade de Kendal, que ficava a 60 quilômetros de Eaglesfield, né? E lá ele conheceria John Cough, salvo melhor pronúncia, que era um filósofo, cientista, um homem muito culto, com enfim, uma biblioteca respeitável, e Dalton se tornaria, por assim dizer, pupilo, né, deste senhor. Com ele muito aprenderia, né? Faz parte da biografia do Dalton esse contato, né? Mas, enfim, Dalton, com seu irmão Jonathan, né, se dedicaria àquilo que nós chamaríamos hoje de aulas particulares, né? Nós temos aí uma filipeta, enfim, um pequeno folheto aí promocional, né, sobre o trabalho oferecido, né, o serviço oferecido por John Dalton e seu irmão Jonathan, né, que dariam aulas de inglês, latim, grego, francês, né, também matemática, etc. Enfim, né, se viravam, né, digamos assim, né, para ganhar dinheiro. Bom, Dalton viveu em Kendal durante 12 anos, né, e lá ele começaria o seu trabalho de coleta e interpretação e análise, enfim, compilação e análise de dados atmosféricos, né. Em 1793 ele publicou uma obra que o lançaria realmente, né, ao status de figura intelectualmente respeitável na sociedade de Manchester, perdão, e progressivamente em toda a Inglaterra, uma obra intitulada Observações Meteorológicas e Ensaios, né? Livro esse que teria uma segunda edição em 1834. Né? E esse interesse, né, por observações, enfim, coleta e análise de dados atmosféricos, a composição química da atmosfera, etc., levaria Dalton inevitavelmente a se interessar pelo estudo dos gases, etc., né? E Dalton termina sendo mais conhecido nos livros do ensino médio pela famosa lei das proporções parciais, né? Gases diferentes, que evidentemente não reagem, não interagem entre si, colocados aí confinados no mesmo recipiente, né, se comportam como se estivessem, né, ali isoladamente, né, de forma que a soma total é a soma das pressões parciais, dos gases e tal. Assim como se tornaria também conhecido depois pela teoria atômica, né, mas já falamos mais adiante. Mas Dalton deu realmente significativas contribuições para a meteorologia, né? Por exemplo, ele deu uma interpretação correta, né, para o fenômeno da aurora boreal, interpretando corretamente esse fenômeno como sendo um fenômeno de origem magnética, né? E ele também afirmaria, muito corretamente, que a água era um dos componentes do ar. Né? Ele chegou, inclusive, a partir dos dados que coletou, a compilar, a produzir tabelas, né, de valor de pressão de vapor da água em diferentes temperaturas, etc. Enfim, deu contribuições muito significativas para a atmosfera. E esse seu interesse pela química da atmosfera o levaria posteriormente, né, aos seus estudos sobre os gases e, consequentemente, à estrutura da matéria. Quer dizer, inevitavelmente, esse interesse pela atmosfera foi uma porta de entrada, foi uma introdução importante para Dalton, no que diz respeito, inclusive, ao desenvolvimento das suas habilidades no tocante à coleta de dados experimentais, no tocante à realização de experimentos, no tocante à confecção por mão própria ou via encomenda, como fosse, de aparatos experimentais. Né? Bom, Dalton, então, em 1794, seria recebido como membro, né, na Sociedade Filosófica e Literária de Manchester, entidade que existe até hoje, inclusive. Né? E ao longo dos seus anos na sociedade, primeiro ele entrou como um simples membro, digamos assim, chegou a ser secretário, chegou a ser presidente dessa instituição durante muitos anos, inclusive presidiu a instituição até o seu falecimento. Né?
E ele lá apresentou muitas dessas lectures, que nada mais eram do que leituras, na verdade, né, que os membros da entidade faziam para os outros membros, né, relatavam, reportavam ali em primeira mão as suas descobertas científicas. Né. Inclusive seria lá que Dalton faria, né, enfim, proferiria, por assim dizer, uma lecture dedicada ao emprego, né, da teoria atômica e do uso, né, da teoria atômica para determinar o peso relativo dos diferentes elementos químicos. Né? Então tudo começou ali, realmente. Né? O seu interesse pela ciência o levou a publicar um livro que lhe daria destaque. Ele termina sendo depois aceito na Sociedade Filosófica e Literária de Manchester. Bom, as memoirs, né, as memórias e os proceedings, né, publicados por essa sociedade, o primeiro volume foi publicado em 1783, para a gente ter uma ideia aí da importância, né, dessa entidade, só tinha um outro concorrente, digamos assim, que eram as Philosophical Transactions, né, da Royal Society de Londres. Né? Mas tirando esse, né, as duas publicações lá da Sociedade de Manchester, enfim, constituíam-se ali nos poucos periódicos científicos, né, publicados no Reino Unido. Então veja-se a felicidade nesse aspecto, né, de Dalton estar numa cidade, fazer parte de uma entidade científica que era praticamente a única, uma das duas únicas, digamos assim, que publicavam, né, que tinham publicações científicas de relevo, de peso, né, no Reino Unido. Então, digamos, um local muito oportuno, né, para divulgar as suas ideias e, enfim, dar destaque, né, às suas descobertas, às suas proposições científicas, né, nesse sentido muito feliz, né, digamos, o destino conduziu Dalton ao lugar certo, né, para apresentar as suas descobertas. Uma das primeiras, né, lectures que Dalton proferiu, por assim dizer, na sociedade, tratava justamente das cores, né, do enxergar das cores. O título era justamente Fatos Extraordinários Relativos à Visão das Cores com Observações. E ele reportava então o fenômeno do qual ele e também seu irmão Jonathan eram vítimas, por assim dizer. Né? E esse fenômeno, essa realidade fisiológica, né, anatômico-fisiológica, seria justamente chamada de daltismo, né, em homenagem a ele, e ele deixou inclusive seus olhos, né, para serem estudados, né, examinados cientificamente. E uma análise de DNA que foi feita em 1995, né, comprovou que o Dalton era cego, por assim dizer, não enxergava, né, as cores verde e vermelho, ou verde e vermelha. Né? Aí o fenômeno terminou sendo chamado de daltonismo justamente em homenagem a ele. Né? Então perceba-se, digamos, a curiosidade, né? A natural curiosidade, o natural desejo pelo saber, pelo estudo, pela descoberta científica, né, de Dalton. E como personalidade, consta que Dalton era um indivíduo, digamos, né, retraído, mais dado à reclusão, não era muito, né, hábil, digamos assim, em termos de requisitos sociais, por assim dizer. Durante a Segunda Guerra Mundial, Manchester, assim como outras cidades na Inglaterra, sobretudo Londres, né, foi bombardeada. E isso terminou causando um dano sério, além de outros, claro, né, perdas de vidas e danos à cidade em geral, mas terminou causando também um outro dano, né, um dano colateral, um dano fundamental no que diz respeito à história da ciência, né, porque manuscritos, objetos diversos que Dalton, né, aparatos diversos que Dalton utilizara nas suas pesquisas foram destruídos, né, nesse bombardeio, né, a sede da Sociedade Filosófica e Literária de Manchester, que ficava no número 36, né, da Rua George. Né. Em 24 de dezembro de 1940, um bombardeio então destruiu a sociedade, a sede, destruiu uma série de coisas, inclusive muitos dos manuscritos de Dalton e dos aparatos que ele utilizara foram perdidos. Realmente uma lástima, né? Uma perda irreparável. Mas esses modelos que aparecem aí no slide, essas bolinhas feitas de madeira, nada mais eram do que modelos atômicos que Dalton utilizava. Ele foi um dos primeiros a utilizar modelos, né, físicos, mecânicos, né, similares a esses que nós utilizamos hoje em sala de aula, né, que professores e estudantes utilizam hoje em dia, né, para representar as moléculas, para tentar enxergar, né, entre aspas, as suas ligações químicas, a sua estrutura
tridimensional, né? Dalton foi um dos pioneiros, né, no uso desses modelos mecânicos, então, para estudar as ligações químicas e as moléculas, e esses, por exemplo, que aí estão na foto, são originais, né? Foram realmente, efetivamente utilizados por Dalton, né? Sobreviveram, né? Foram alguns dos objetos aí que sobreviveram àquela destruição por conta de um bombardeio, né? Que atingiu Manchester e a Sociedade Filosófica e Literária de Manchester. Bom, o grande livro de Dalton, sua grande obra é este livro aí, né? New System of Chemical Philosophy, publicado em 1808. Né? Dentre outros resultados, dentre outras coisas, a contribuição seminal, originalíssima, fundamental de Dalton foi a seguinte: cada elemento químico tem um peso diferente. Cada elemento químico, todo elemento químico, cada elemento químico diferente tem um peso diferente. Nós diríamos modernamente uma massa molar diferente. Né? Dalton, inclusive, chegou a elaborar uma tabela de pesos atômicos. Né? Alguns dos pesos que ele calculou coincidem, né, dentro do experimental, é claro, com os valores modernos, outros não, mas fato é que ele não ficou no mero enunciado, né, qualitativo. Ele partiu, inclusive, para quantificar isso, elaborando uma tabela com pesos atômicos. Né? E a partir do momento que uma primeira tabela é feita, a partir do momento em que há essa afirmação de que cada elemento químico tem um peso diferente, inclusive parte-se, né, para elaborar uma tabela de pesos atômicos, a pedra fundamental está lançada, a pergunta fundamental foi feita, o caminho essencial foi apontado, de forma tal que outros podem segui-lo. Né? E a partir daí, por exemplo, tabelas com pesos atômicos mais corretos, mais acurados, podem ser elaborados. Dalton contribuiria também com símbolos, né, para os elementos químicos, conforme aparece aí no slide, mas isso não chega a ser tão original assim. Né? Desde o tempo dos alquimistas nós tínhamos símbolos para os elementos químicos. Né? Muito embora percebam aí que ele usa Z para zinco, C para cobre, L para lead, né, chumbo, S para silver, prata, quer dizer, o uso de letras, né, aquilo que Berzélio vai refinar posteriormente, tem sua origem aí também com Dalton. E, interessante, também aparece aí no slide, Dalton começa a utilizar os símbolos para os elementos, né, para os diferentes elementos, para juntá-los numa figura só, desenhando a molécula, né, de um determinado composto. Né? Tem tantos átomos do elemento X, tantos átomos dos elementos Y, e ele agrupa então esses átomos, os liga, né, num desenho, formando uma estrutura molecular. Percebam que há de pioneiro nisso. Né? E algumas dessas estruturas eventualmente coincidem, inclusive, com o que se veio determinar posteriormente, né? Com dados de fração de raio-x, espectroscópicos, como sejam. Mas percebam que até na representação das moléculas como sendo agregados de átomos diferentes, né? E que se ligam de uma certa forma, numa certa sequência, numa certa estrutura, Dalton também chegou a propor. Essa é uma gravura pouco conhecida, né? Um quadro pintado pelo Thomas Phillips, em 1835, que retrata Dalton já mais envelhecido, né? Um Dalton na sua idade mais madura. Fiz questão de colocar porque é uma gravura pouco conhecida, né? Está disponível aí, digamos, mas é uma gravura relativamente pouco conhecida. Né? Esse, então, meus amigos, foi John Dalton, né? E as suas contribuições, na verdade, permanecem até hoje. Né? Como resquício, né? Como embrião, né? Como base salutar que deu origem a conhecimentos mais aprofundados depois e que de alguma forma então permanecem, tá certo? E voltando então ao começo, quem tiver mais interesse, John Dalton, a teoria atômica e a fundação da química moderna, editora Ciência Moderna, o que falamos aqui, com muito mais riqueza de detalhe, etc. Algumas coisas que deixaremos inclusive para vídeos posteriores estão aí nesse livro, tá certo? O propósito do canal é despertar o gosto pela história da ciência e, inevitavelmente, é preciso ler. Né? É preciso ler. Infelizmente, a literatura nacional, em língua portuguesa, eu digo, né, é relativamente pobre. Né? Mas já temos umas tantas coisas, uns tantos livros, umas tantas obras, né? E muitas outras podem ser buscadas. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até a próxima.